E a minha tela não passa de jeito nenhum. Agora passou. A nossa agenda para hoje eu vou fazer uma pequena apresentação pessoal para vocês, falar um pouquinho da minha carreira, de como eu cheguei aonde eu cheguei, etc. Depois eu vou falar sobre carreira e desenvolvimento pessoal, um pouquinho de tudo. Vou entrar na parte mais específica, que é a parte de merchandising. E para quem ficar até o final, vai ter uma surpresa bem interessante. Botei até um carinha aí super apreensivo, esperando para saber o que vai ser essa surpresa no final da nossa aula, tá? Então, eu sou o Alan Mira, tá? Algumas pessoas já me conhecem como o primo do Eduardo Mira, do professor Mira, né? Mas eu tenho vida própria, eu não sou o primo só, né? Uh, eu tenho 37 anos, sou o pai do Miguel e do Marcel, Miguel de 8 anos e o Marcel Miguel de 9 anos e o Marcel vai fazer 5 agora. Sou o marido da Miliane, sou carioca, da Gema, sou flamenguista, com muito orgulho, brincadeiras à parte, e eu sou formado em administração de empresas, tenho pós em gestão de negócios, né? E fiz diversos cursos na área de trade marketing e transformação digital. De uma forma geral, a minha carreira, ela meio que se desenhou, ou na verdade eu desenhei a minha carreira muito voltado para a área comercial, para a área de gestão de projetos comerciais e principalmente trade marketing, que foi a minha última experiência, basicamente, e a atual também, né? Que eu tenho. Então, eu tenho 20 anos de carreira profissional, né? Dentro dessa área, então passei por algumas empresas grandes dentro dessas áreas. Trabalhei com empresas como a Oi, no Rio de Janeiro, trabalhei no Grupo Skin Cariol, cervejaria e empresa de bebidas, trabalhei em Coca-Cola FEMSA e atualmente eu trabalho na Heineken, né? Hoje eu estou na Heineken em Portugal, estou num momento de transição, saindo do Brasil e indo para Portugal, se o Covid me deixar. E já tenho experiência tanto no Brasil como projetos que eu fiz nos Estados Unidos, Colômbia e atualmente Portugal, tá? A minha carreira é engraçada porque, assim, ela começou bem de baixo, entendeu? Eu comecei antes mesmo de 2006, eu comecei como promotor de vendas em papelaria, então eu ajudava o meu tio que trabalhava na papelaria, arrumando o estoque, pegando o material, colocando o material disponível na área de vendas, vitrine e etc. Eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas as papelarias antigamente eram maravilhosas, eu achava um mundo fantástico, porque as coisas ficavam tudo pendurada no alto e quando você queria alguma coisa, a sua vitrine era não só a vitrine da loja, mas também o teto da loja. Então as pessoas entravam na papelaria já olhando para o teto, o brinquedo tal ou alguma coisa assim. E meu papel era tentar dar uma arrumada nisso tudo. Além disso, na época de lista escolar, eu ficava sentado dentro da escola, apresentando lista escolar, mostrando quanto custava a lista, o que dava para fazer de condição comercial e etc. E de uma forma geral, né, até negociava algumas coisas que eu podia, que estavam dentro da minha alçada, poder negociar, para facilitar a venda e etc. Né? Passando um pouquinho dessa fase, eu já fui office boy, então trabalhava levando documento, material para tudo que era canto. Depois disso, eu enveredei para a área de assistente administrativo, então ajudava com toda a parte de documentação, controle de fornecedores e etc. Trabalhei como analista financeiro, então ajudava muito com essa parte de demonstração de resultado de exercício, balanço patrimonial, orçamento de mão de obra. Então, ou seja, eu conseguia lidar com tudo isso. E 2005 para 2006 foi quando eu digo que realmente a minha carreira começou a entrar nesse mundo da bebida, né? E, obviamente, eu comecei no Grupo Skin Cariol. Eu era analista de informações, então analisava muito número, fazia muito dashboard em Excel, muita coisa.
muito relatório e passava muita dica, né, muita orientação para o meu chefe, que era o diretor, ou para os outros gerentes que atendiam ele, dizendo o que deveria ser feito, o que era a melhor decisão a ser tomada e etc. Foi um momento bem importante da minha vida e eu falo que foi um momento que eu aproveitei para absorver bastante conhecimento analítico. Eu comecei a ter uma visão que era muito mais da minha cadeira do que da cadeira que eu sentava, né, de analista, e comecei a olhar muito mais aberto, né? Eu comecei a ver, por exemplo, o que um gerente fazia, que tipo de decisão ele tomava, e eu falo que isso foi importante para criar em mim um senso de uma visão holística, né? Em vez de você ficar olhando só para a sua cadeira, você começa a olhar para todo mundo, para a empresa como um todo. E você começa a entender que as suas decisões não passam simplesmente por olhar só para o seu próprio umbigo, né? Você passa a olhar e falar, poxa, a empresa tomou determinada decisão porque isso estava acontecendo e, obviamente, acabou caindo um pouquinho também para que eu ajudasse a resolver e etc. Quando foi de 2006 para 2009, eu recebi uma oportunidade para virar Key Account Manager. O que é isso, né? É um executivo que gerencia clientes Key Account. Que tipo de cliente Key Account? Loja de conveniência. Então, imagina, eu tinha que entrar nas lojas de conveniência, nos grupos de loja de conveniência e convencer os compradores, os diretores de lá sobre o que precisa comprar de cerveja, como vai colocar esse produto em exposição, qual que é o melhor lugar para colocar em exposição. E, obviamente, toda aquela bagagem que eu tinha como analista me ajudou muito nessa função nova. Então, eu consegui necessariamente trazer um pouco da visão analítica e colocar ela para dentro dessa nova função, que era uma função de vendas, mas que obviamente precisava muito dessa parte de analisar número e etc. Em 2010, foi assim, é engraçado porque eu fui promovido em 2009, 6 meses depois, já era comecinho de 2010, eu fui promovido de novo para coordenador regional de vendas, né? E foi engraçado porque, assim, até 2009, eu morava no Rio de Janeiro, trabalhava no Rio de Janeiro, não tinha muito conhecimento das outras regiões do país, e de repente surgiu uma vaga de coordenador regional de vendas no Triângulo Mineiro, numa cidade mais especificamente chamada Uberlândia, para atender todo o Alto Paranaíba e o Triângulo Mineiro inteiro. Para quem não conhece, é o lado de Minas mais próximo do Goiás. E foi engraçado porque, assim, quando você olhava para a carreira e você perguntava para os amigos o que eles achavam de eu fazer esse movimento de carreira, todo mundo falava, você está louco, você vai enfiar sua carreira no interior, você tem que estar olhando para São Paulo, que é onde está a matriz da empresa e etc. E, cara, naquele momento eu olhei e falei assim, nossa, tem uma oportunidade que ninguém está enxergando aqui dentro. Que é o seguinte, no Triângulo Mineiro, eu vindo de uma capital, eu consigo enxergar coisas no interior que o pessoal ainda não está acostumado a ver. Porque eu estou trazendo uma visão da capital para o interior. E, cara, eu entrei na sala do meu chefe naquele dia que abriu a vaga, bati na mesa e falei, poxa, chefe, eu queria muito me candidatar para essa vaga. Eu sei que eu acabei de ser promovido, tem 6 meses, mal mostrei ainda o meu trabalho como executivo, né, que seria como se fosse um supervisor, e já estou aqui na sua sala pleiteando uma vaga de coordenador. E ele virou e falou assim, nossa, eu não sabia que você topava ir pro interior. Eu falei, cara, eu topo na hora. Se você falar que a vaga é minha, eu vou amanhã. E, cara, dito e feito, eu participei de um processo seletivo com mais 2 pessoas, fui o melhor candidato e fui de Malicuia para Uberlândia. E o mais engraçado, eu nunca tinha pisado no Triângulo Mineiro. Eu nunca tinha feito uma viagem sequer para Uberlândia. E, cara, eu me mudei de Malicuia maravilhosamente bem. Cheguei lá, uma cidade de 1 milhão de habitantes, por incrível que pareça. Se eu não me engano, é a terceira maior cidade dos interiores do Brasil, ou a segunda, perde, eu acho que para Campinas.
E, cara, uma cidade fantástica, eu sou apaixonado por ela. Sou tão apaixonado que eu conheci minha esposa em Uberlândia, casei e o meu primeiro filho, o Miguel, que já está fez 9 anos agora em junho, nasceu lá. E nessa cidade, cara, eu comecei a colocar em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido e, obviamente, o meu jeito de trabalhar. Um cara mais analítico, planejado e etc. Em 2012, especificamente, eu lembro dessa data que foi 1º de abril de 2012, não está aqui, mas eu aceitei um novo desafio, que era sair do interior de Minas Gerais e assumir Goiânia. De novo, nunca tinha pisado em Goiânia, nunca tinha atendido Goiás e, de repente, assumi Goiás e metade do Tocantins como área. Né? Era uma área que, basicamente, eu continuava sendo coordenador, mas eu passava de um coordenador júnior para um coordenador pleno / sênior, uma vaga mais experiente. A equipe de vendas lá no Goiás e no Tocantins era praticamente o dobro da equipe de venda de Uberlândia. Cara, aceitei o desafio e fiz um trabalho maravilhosamente bem. Tanto que em 2014 eu me mudei para São Paulo porque eu passei num processo seletivo dentro da companhia para gerente regional de projetos comerciais. E aí é que a minha vida se cruza com algumas pessoas, como o do Ricardo, que me conhece do EC, e que basicamente o que era? Formar uma equipe comercial totalmente diferente, nova da noite para o dia. E eu me lembro do meu primeiro dia na função, em que eu entrei dentro de uma agência com quem a gente trabalhava, que era a GDA, em São Paulo, e a gente fez exatamente, eu entrei 9 horas da manhã na agência e para fazer recrutamento e seleção, e eu saí à meia-noite do dia seguinte. Ou seja, foi direto e nós fizemos mais de 100 entrevistas naquele dia para poder fechar uma equipe comercial, porque o projeto estava atrasado. E esse foi meu primeiro dia, foi meu carimbo só de chegar em São Paulo. E o interessante é que, assim, logo depois que eu ainda estava em São Paulo, fiz um bom trabalho, recebi reconhecimento, fui o melhor gerente naquele mesmo ano, 2014. E em 2017, a Heineken comprou a Brasil Quirim e eu fui convidado a assumir a gerência nacional de trade marketing, né? Ajudar a ligar a estratégia de vendas junto com o marketing e a gente conseguir, obviamente, colocar isso em campo, né? Para todos os promotores de vendas e vendedores no canal autosserviço no Brasil. Para mim foi extremamente gratificante conseguir trabalhar com uma equipe maravilhosa, extremamente competente, que eu morro de saudade até hoje. E no final do ano passado, mais exatamente em setembro do ano passado, final de setembro, eu recebi uma proposta da Heineken em Portugal para assumir uma cadeira de Category Manager. O que é isso? Ainda é uma cadeira dentro de Trade Marketing, só que agora para atender outro país dentro dessa parte de relacionamento direto com as redes. Então, eu era já para eu estar em Portugal, morando em Lisboa, mas infelizmente por conta de Covid e etc, as coisas acabaram travando um pouco, mas eu estou em vias do meu visto ser liberado e eu poder viajar também, se Deus quiser, voltando à normalidade do mundo. E aí você me pergunta, poxa, Alan, e da onde surgiu o mestre de execução nisso tudo? Porque você tem uma carreira corporativa muito legal, em que você realmente conseguiu trazer muita coisa interessante para todo mundo. Mas da onde surgiu o mestre de execução? Cara, é engraçado porque, assim, quando analisa a minha história, desde moleque, desde a época acho que acho que tem uma mensagem aqui, só um minuto. Beleza. Desde que eu era moleque e eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Eu digo que eu aprendo ensinando, entendeu? Então, toda vez que eu aprendi alguma coisa de matemática e alguém me perguntava do lado, eu tinha o prazer de poder ensinar. Porque toda vez que eu ensinava para o meu amigo ou para um colega como fazia, eu aprendia e isso automaticamente fazia eu passar para um próximo estágio de ensino. E, cara, isso sempre foi latente dentro de todas as funções.
muito embora não fosse especificamente uma função dentro de cada cargo que eu assumi na minha carreira. E aí, muitas das vezes, como coordenador, eu dava um treinamento aqui, um treinamento ali, eu pegava alguma coisa que a matriz pedia para repassar e repassava para os vendedores, para os promotores, mas nunca foi uma coisa de um projeto meu. E no final do ano passado, por conta dessa transição do visto, eu falei, poxa, tá aí, chegou a hora de eu poder realmente investir numa coisa que me faz feliz, né? Numa coisa que, poxa, eu vejo valor nisso. E, cara, foi a hora que eu pulei de cabeça e comecei a botar o projeto para dentro. Comecei a postar conhecimento através de pílulas. E eu falei, nossa, beleza, vamos fazendo por amor e por vontade. Até que eu cheguei exatamente nesse momento em que eu comecei a falar, poxa, eu tenho que mostrar mais a minha cara. As pessoas estão perguntando quem que é a pessoa por detrás do mestre de execução. E eu comecei a colocar mais a cara agora, vou botar assim, nos últimos 3 meses vocês começaram a ver mais fotos minhas, a participar mais de live e etc. E aí é que tudo começou e aí é a hora que realmente a vergonha de fazer vídeo passa, a vergonha de botar a cara passa e realmente o que fica é aquilo que me dá prazer, que é poder passar o conhecimento para as pessoas que querem aprender. Porque eu acho que não adianta nada eu sentar aqui começar a falar de um monte de assunto e ter meia dúzia não ter ninguém que queira me ouvir. E é interessante que tem muita gente hoje que não recebe conhecimento e em plena quarta-feira, finalzinho do mês, tem online aqui 14 pessoas que realmente se interessam pelo que eu quero falar, que eu quero mostrar. Então, se alguma coisa não tiver a contento, vocês podem me dar o feedback aqui, mas a única certeza que eu queria deixar para vocês é de que eu vou fazer isso aqui, essa aula ser maravilhosa para vocês, porque realmente isso me deixa muito feliz. E aí eu botei aqui umas fotos para vocês verem. Pode ser até que o Ricardo esteja em alguma dessas fotos aqui, de treinamentos que eu dei. Então, eu fiz treinamentos online, eu não sei se vocês conseguem ver aqui na foto aqui em cima, falei com muito vendedor de Coca-Cola, fiz muito treinamento dentro da Heineken, fiz convenção, muitos trabalhos diferentes, de formas diferentes, porque isso sempre fez parte da minha vida, né? Eu sempre gostei muito disso. E aí, eu queria começar essa aula de hoje falando o seguinte, né? Por que é importante a gente se desenvolver, né? Por que a gente precisa se desenvolver? Eu falo que existem 3 grandes fatores para você querer se desenvolver. O primeiro, que a melhor forma de você prever o seu futuro é você criar. E para você criar, né, o seu futuro, é preciso investir em conhecimento para as pessoas. Então, ou seja, para você mesmo. Não adianta você achar que a escola que você estudou há 10 anos atrás, a faculdade que você fez há 10 anos atrás, ou o cursinho que você fez há 5 anos atrás, vão te levar até onde você quer. Você vai precisar se atualizar. O mundo se atualiza. E eu falo, a melhor forma de prever o futuro é você criar o futuro, né? E como é que você cria o futuro? Com conhecimento. Tanto que eu digo que a máxima do mestre de execução é: o conhecimento transforma e revoluciona. Para mim, essa palavra é fantástica, porque é a única coisa na vida de vocês que ninguém nunca vai tirar de vocês. Aquilo que você aprender vai ficar com você até o dia da sua morte. Infelizmente, os nossos filhos um dia vão morrer, pode ser antes ou pode ser depois de você, os nossos pais, os nossos amigos. Isso pode acontecer da noite para o dia. O Covid está aí para mostrar para a gente que a vida é efêmera. Ela pode acabar da noite para o dia. Mas o conhecimento não. Ele só acaba se você acabar. Se você deixar ele acabar. E eu digo que o conhecimento que eu adquiri vai viver para sempre. Se aquilo que eu aprendi, eu passar para você e você passar para outras pessoas. O segundo ponto que eu falo que é super importante é a comunicação, é saber ouvir. É muito mais do que ouvir, é entender o que está sendo dito e fazer o que é preciso.
Isso é o mais importante também para você se desenvolver. Não adianta a gente pegar o conhecimento, guardar ele dentro da nossa bolha e falar assim, não vou compartilhar, ou simplesmente você absorve ele e não usa ele no seu dia a dia. Isso é loucura, entendeu? É uma perda de tempo. É melhor nem investir em nada se você não pretende colocar ele em prática. E o terceiro é que o próprio autodesenvolvimento que você faz não é um gasto de tempo, pensando no problema. Ele te ajuda, obviamente, a investir tempo em resolvê-lo. Ele vai motivar a sua ação, né? Então, ou seja, a forma de você se desenvolver vai ajudar você, obviamente, a resolver problemas que muitas das vezes você ou não sabia que tinha, né? Ou tinha e não sabia resolver. Então, eu acho que por isso é importante você pensar no desenvolvimento. E aí você me pergunta, poxa, Alan, mas eu preciso investir dinheiro o tempo inteiro para eu me desenvolver? Claro que não. Eu falo que o advento da internet é maravilhoso, maravilhoso. Na época que eu estava na primeira série do ensino fundamental, ainda era a época das enciclopédias. Se você não tinha enciclopédia em casa, você tinha que ir ou para a biblioteca ou procurar um amiguinho que tinha para pesquisar. Só que hoje está tudo no Google. Tem o Telegram, tem o WhatsApp para você compartilhar conhecimento. Então, ou seja, você não precisa ficar preso só aos cursos que você paga ou necessariamente ao dinheiro que você investe em algum tipo de curso ou esperar a empresa investir em você. E aí, eu queria fazer um acordo com vocês. Eu sei que vocês estão prestando atenção e tudo, mas daqui para frente eu peço que vocês, primeiro, estejam presentes aqui. Não adianta estar ouvindo o curso aqui, vendo um jogo na televisão ou fazendo as coisas. Foca, porque eu vou passar bastante conteúdo e acho que o conteúdo, acho não, tenho certeza que o conteúdo é super útil, independentemente de onde você trabalha. Segundo, participa das discussões. Toda vez que, de repente, você estiver lendo ou ouvindo uma coisa que você não estiver entendendo, cara, habilita o áudio e fala, poxa, Alan, me explica de novo, eu não entendi. Por quê? Porque a hora de errar é essa, você está aqui agora, entendeu? Não precisa ficar com medo de errar ou de colocar qualquer tipo de dúvida, porque isso só prejudica o seu conhecimento. E é engraçado quando é uma aula online, por quê? Porque é engraçado assim, tirando as pessoas que combinam de entrar na aula junto, a maioria de vocês não se conhece. Então, beleza, se a pessoa achar que a sua pergunta é boba, amanhã você não vai precisar olhar para a cara dessa pessoa. O máximo que vai é a pessoa te ver no grupo lá que você participa. Mas, de uma forma ou outra, não precisa ficar com medo de colocar o seu ponto. E por último, a participação, obviamente, fará do treinamento o melhor para todo mundo, tá? E aí, vamos começar. O mundo é VUCA, né? O que é esse negócio, Alan? Não conheço VUCA. Conheço o VUCO, VUCO-VUCO. Conheço o VAPO-VAPO. Agora, VUCA é a primeira vez. VUCA é uma expressão que surgiu no exército americano em meados de 1990. Era um conceito utilizado para avaliar mercados em potenciais que poderiam entrar em guerra. Então, imagina que, sei lá, os Estados Unidos está avaliando o índice VUCA, por exemplo, de Israel, para saber se Israel pode começar uma guerra da noite para o dia. Então, eles avaliavam cada item desse, onde o V vem da palavra em inglês, que significa volátil. Tá? E o que é? A alta velocidade e a intensidade das forças que impulsionam as mudanças. O que é isso? As coisas estão mudando o tempo inteiro. Esses dias eu estava lembrando aqui que quando eu conheci a minha esposa 10 anos atrás, não havia WhatsApp. O WhatsApp foi inventado no final de 2009. Eu nem conhecia o WhatsApp ainda e hoje em dia, 10 anos depois, o WhatsApp está super difundido. Vamos comparar com o telefone? O telefone levou quase 30 anos para ele começar a ganhar corpo. E o WhatsApp foi praticamente mais rápido. Se você olhar hoje, o WhatsApp está nas mãos da mesma quantidade de gente que assiste televisão aberta hoje. O WhatsApp é tão forte como uma televisão aberta. Só para você ver a velocidade.
com que o WhatsApp ganhou a velocidade. E não só o WhatsApp, como diversas outras empresas. Quem que era a Amazon há 10, 15 anos atrás? A segunda letra é o U que vem da palavra incerto, né? Que é alta imprevisibilidade. A gente gosta de tentar prever o futuro, mas é uma coisa extremamente complicada de ser feito. Ainda mais no mundo como hoje. Ninguém tinha como prever que no final do ano passado, em novembro do ano passado, outubro do ano passado, que a gente estaria num momento de pandemia, com todo mundo trancado dentro de casa, com lockdown em um monte de cidade e com um nível de mortos com um nível de contaminados passando de 1 milhão de pessoas. Por quê? Porque as coisas são muito incertas. O momento é incerto. O terceiro ponto é que o mundo é complexo, né? Ou seja, existem muitos fatores envolvidos. E aí, de novo, o momento de pandemia demonstra isso. Você tem o fator doença, você tem o fator econômico, você tem o fator social. Então, ou seja, tem muita coisa envolvida para que determinado movimento aconteça para um lado ou para o outro. E ele é ambíguo. O que é ambíguo? É que dá para interpretar olhando de diferentes pontos de vista. Então, eu posso olhar para um movimento e falar, isso vai gerar X, Y, Z. E você pode olhar e falar, não, isso vai gerar A, B e C. Por quê? Porque é ambíguo, dá para entender e realmente o mundo pode seguir por esses dois caminhos, tá? Então, a gente tem que entender que a gente está num momento que é complexo, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. E, poxa, Alan, aonde isso vai chegar, né? Outro ponto que eu falo que é importante é, alguém conhece esse camarada aqui? Comenta aí para mim, deixa eu ver se eu consigo voltar para a tela. Quem é que conhece esse carinha aí? Levanta a mão aí para mim. Ninguém conhece? Deveriam, hein? Vocês não estão fazendo lição de casa, hein? Esse sujeitinho... É o dono da Xiaomi? Oi? Não é o dono da Xiaomi, não, né? Não, não. Não é o dono da Xiaomi. Mas olha que coisa interessante. Eles têm uma coisa em comum. Cadê? Vai. Ó, ele é chinês. Já facilitei a vida de vocês mais um pouquinho. Alguém quer arriscar quem que é ele? É o dono da Alibaba. Exatamente. Matou a pau. Esse é o Jack Ma, dono do Alibaba. Esse cara, com 55 anos, fundou a terceira maior empresa do mundo hoje. Ela perde, se eu não me engano, eu acho que ela já é a segunda, né? Ela perde só para a Amazon no mundo. E, cara, é um complexo que não é só o Alibaba, né? Que seria um site de compra coletiva, um site de compra pela internet. É um complexo de empresas que tem banco, tem financiadora, empresa de transporte, tem complexo de logística e, obviamente, uma das empresas de e-commerce mais valiosas do mundo. E o que ele tem a ver com esse mundo volátil, né? O Alibaba nem existia há 10 anos atrás, praticamente. Esse cara pegou o conceito do que é o Amazon e transformou ele na China, que é um dos maiores mercados consumidores do mundo. E o que a China tem feito, e aí eu uso o Jack Ma como precursor disso, mas o que a China tem feito de transformação no mundo é surreal. A forma como o varejo está sendo construído, e aí o Alibaba tem uma loja chamada Ema, depois vocês podem procurar no Google ou no YouTube, que é uma loja incrível, completamente autônoma, em que o consumidor entra, já compra e o produto já vai para a casa dele e ele não precisa sair do supermercado com sacola. Esse cara compra o produto vivo dentro da loja e o pessoal já limpa, arruma e ele leva o produto super fresco para casa, peixe e etc. E tudo com muita tecnologia. Então, ou seja, a China está revolucionando a forma como a gente vê o mundo hoje. E é engraçado, porque há um ano atrás,
eu fiz uma troca. Eu troquei o meu iPhone por um Xiaomi, que é um celular chinês. Por quê? Porque, cara, o nível de sofisticação que o aparelho chinês hoje tem, em comparação com o aparelho, com o iPhone, é gigantesco, tá? Por mais que você tenha uma marca linda que seja a Apple, a Xiaomi está começando a construir a marca dela de forma que, cara, daqui a um tempo a gente vai estar falando de Alibaba e grupo Alibaba como um dos maiores do mundo. E vamos continuar aqui. E aí, o Fórum Econômico Mundial fez uma avaliação, que, se eu não me engano, saiu no final do ano passado, de 9 profissões que estão em declínio. A primeira da lista é assistente de entrada de dados, aquela pessoa que fica sentada ali digitando os dados. Por quê? Porque a tecnologia, lembra, o mundo está mudando, a China está revolucionando. As empresas daqui a pouco não vão precisar mais de uma pessoa para ficar digitando o relatório ou colocando isso dentro do computador. Só pela voz, automaticamente, aquilo que você estiver falando já vai entrar de dados no sistema. O sistema vai ser capaz de reconhecer uma folha escrita à mão e transferir isso para dados digitados e isso ir para dentro de um computador. O segundo é o analista de contabilidades e fluxos administrativos. Alguém tem dúvida de que um computador vai ser capaz de pegar todos os dados direto do computador do cliente com interface online e fazer isso tudo se cruzar e gerar toda a contabilidade de uma empresa? Nenhuma. Secretária executiva e administrativa. Quem conhece a Siri, que é assistente virtual do iPhone, quem conhece a Alexia, que é da Amazon, quem conhece... Agora me pegou, mas existem outras também. Essas secretárias virtuais vão resolver todo o problema para as pessoas. Você vai entrar com o celular, e isso já acontece hoje, e falar: Siri, por favor, qual que é o melhor caminho para o trabalho? E ela vai mandar para você: Siri, compra passagem para o dia tal, hora tal, na companhia aérea tal, tal. E ela vai comprar. Então, ou seja, esse papel de ter uma secretária executiva para registrar o que você faz na sua agenda e etc., vai acabar. Trabalhador de fábrica e metalúrgico. As máquinas já operam com pouco pessoal. Se eu não me engano, uma das fábricas da Heineken, que eu fui visitar uma vez, precisava de 5 pessoas para operar a fábrica inteira. Então, imagina uma fábrica produzindo cerveja e só 5 pessoas para apertar botão e cuidar de um painel para fazer o produto, desde a hora que produz até a hora que engarrafa. É surreal, gente. As máquinas estão revolucionando as profissões. Analista de atendimento ao cliente, nem se fala. Quantas vezes a gente liga para um atendimento ao cliente e quem atende a gente é uma máquina. Gerente administrativo. Se você não vai ter ninguém para fazer o trabalho braçal, muito menos um gerente administrativo para gerenciar essa equipe. Contador. De novo, a mesma coisa do analista de contabilidade. Os sistemas estão sendo preparados para próprias empresas poderem fazer a sua contabilidade. Então, obviamente, você vai precisar ter um consultor, muitas das vezes, para olhar as suas finanças, mas não vai precisar ter um contador como a gente está acostumado a ver. E aí, olha a número 8 dessas top profissões. Estoquista, repositor de mercadorias, e eu vou botar aqui um barra aqui, promotor de vendas. Por quê? Porque, gente, quem conhece aquele aspirador de pó autônomo? Aquele aspirador de pó, ele foi desenvolvido com base numa outra tecnologia de um carregador de caixas que funciona exatamente igual, por posição de GPS. Então, ele vai dentro do estoque, pega uma caixa lá dentro do estoque, depois ele leva para uma determinada posição. Drone. Empresas como a própria Ambev, Embev, fazendo testes com drone para abastecer gôndola dentro de loja. Se vocês olharem a própria EMA, né, que é HEMA, lá no YouTube e conseguir olhar como é a loja, vocês vão ver... dentro da loja existem esteiras que fazem o produto sair de um lugar a outro. Então, ou seja, você não vai precisar ter um repositor para tirar produto, arrumar estoque, depois pegar esse produto, levar para a área de vendas, organizar de acordo com o planograma. Por quê? Porque as máquinas vão fazer isso no futuro.
E, obviamente, a última é o carteiro, porque daqui a pouco é robô que vai entregar a tua carta na tua casa, drone, a própria... parece que nos Estados Unidos tem um carro autônomo que vem, para na porta da tua casa, coloca a tua correspondência dentro da caixa do correio e vai embora. Tudo por máquina. Então, ou seja, existem 9 profissões que estão em declínio, vão acabar, e a 8ª delas é justamente a profissão da maioria de vocês que está aqui dentro. E aí você fala, cara, e agora? O que eu faço, né? Pô, Alan, você me deixou desesperado. Você está falando para mim que a minha profissão pode acabar e que pode acabar daqui a 10 anos, por exemplo. E realmente pode acabar. Mas vai acabar... Não sei se todo mundo conhece a história do sapo e da panela de água quente. Se você pegar um sapo e você jogar ele dentro de uma panela com água fervendo, esse sapo vai pular para fora na mesma hora. Mas se você botar uma panela com água fria, com um sapo dentro, e você começar a aquecer a água devagarzinho, o sapo vai morrer cozido dentro da panela. E por quê? Porque o sapo não consegue entender que a água está esquentando. E ele vai ficando ali dentro, até que ele morre queimado, né, dentro da panela. E aí, por que eu trouxe essa história? Porque vai depender de você começar a entender que essa água está ficando quente. E aí você vai ter que tomar uma decisão. Ou você casca fora dessa panela, pula fora, né, e vai para o próximo nível, vai ser um vendedor, vai ser um supervisor, um gerente, um diretor, ou você vai ficar dentro da panela e vai morrer cozido dentro da panela. Desculpa ter que dizer isso tão na cara de vocês, mas essa é a verdade. Essa função vai acabar no futuro e quem tiver nela nesse momento vai acabar perdendo emprego e ter que se recolocar. Aí vai virar motorista de aplicativo, nada contra, tá? Mas pode virar motorista de aplicativo ou ter que procurar uma outra carreira relacionada a alguma outra coisa que você faça. E por que eu falei tudo isso? Porque é preciso repensar em carreira e desenvolvimento pessoal. Não adianta a gente, hoje, estar sentado na nossa cadeira, achando que está lindo e maravilhoso e achando que a gente vai se aposentar daqui a 10 anos fazendo o que a gente faz hoje. Ou seja, a melhor forma da gente poder seguir, né, para a gente poder crescer, é a gente sair da nossa zona de conforto. Levantar dessa cadeira que a gente está e falar, poxa, eu preciso repensar. Sabe por quê? Porque 99% das pessoas gostam da zona de conforto. Elas ficam, ela acha aconchegante, é fofinha. Traz até o edredom, né? Se cobre no edredom e fala, poxa, tá linda a minha zona de conforto. Só que a sua zona de conforto pode ser a sua zona de inferno amanhã. Por quê? Porque esse lugar está encolhendo. E se você não sair de dentro dele, ele vai cobrar um preço caro para você. E aí, como é que a gente faz isso? A gente está num momento agora na nossa carreira, isso cada um de vocês, né? Cada uma das pessoas daqui do vídeo, a Midori, o Carlos Luiz, o Ricardo, o Vitor, o Anthony, a Carla, o Luciano, todo mundo que está aqui dentro desse vídeo, assistindo isso, tá ali, ó, onde o personagem está, você. Você tem algumas opções na sua vida. Você tem o caminho 1, que você pode seguir, que é em frente, mais para a esquerda. Você tem o caminho 2, mais à direita, mas também é em frente. Você tem a opção de ficar onde está e esperar o rolo compressor passar por cima de você. Ou você tem até a opção de voltar para trás e falar, nossa, deixa eu dar um passo para trás para tentar olhar a minha carreira, a minha vida sobre uma perspectiva, para depois eu decidir se eu vou para frente, se eu fico onde eu estou, se eu volto mais para trás e etc. Mas sabe o que é o mais importante nessa foto? Alguém quer chutar aí o que acha de mais importante nessa foto? Sempre tem um caminho mais árduo, né? Tem caminhos mais árduos? Poderia, mas não é isso. Acho que parar para pensar já é um grande passo. Está quase chegando. É nessa linha. Tem outro caminho aí, o céu, que é o que não tem limite. Tem o caminho do céu também, que não tem limite, é ótimo. Mas também ainda não é esse. O mais importante disso daqui é você. Você é o protagonista dessa história.
É você que está ali, as câmeras estão voltadas para você. Independentemente se tem o caminho 1, o 2, ficar parado, voltar para trás ou até o céu que é o limite, quem vai decidir é você. Não é eu aqui atrás tentando te ajudar, trazendo conhecimento, não é seu chefe, não é sua esposa, não é seus filhos, não é seu parceiro, sua parceira, seu amigo, sua amiga, não é o presidente da República, é você. Você tem que assumir o protagonismo da sua vida. E aí, o que é ser protagonista? Cara, é você ser o personagem principal da sua vida. Se o caminho 1 não é o que você quer, muda. Se ficar parado não é o que você quer, muda. Se andar para trás não é o que você quer, muda. Porque a única pessoa que pode fazer isso é você. E não adianta eu querer fazer força para dizer para você que você tem que ir para a direita, para a esquerda, para trás, para frente, porque se você não quiser, você não sai do lugar. E aí, concorda ou não? Não adianta eu chegar aqui para vocês agora e falar, olha, tem um caminho lindo em vendas, tem um caminho lindo em programação, tem um caminho lindo em trade marketing para vocês. Se você não acreditar que esse caminho serve para você, você não vai entrar. Esse caminho precisa ser a sua estrada de tijolos de ouro, né? Como dizia a fábula do Mágico de Oz. E aí, como é que a gente faz para descobrir qual que é o nosso caminho? Eu botei essa foto dessa senhorinha aí, super simpática, para explicar um conceito que, para quem viu a live que eu fiz ontem com o professor Mira, já vai entender um pouquinho disso, que é o conceito do Ikigai. O Ikigai é um conceito japonês que surgiu mais ou menos na ilha de Okinawa, lá no Japão, no sul do Japão, faz parte de um complexo de mais de 100 ilhas, em que foi descoberto que tinha uma população que vivia além da média de vida do japonês em si. E é engraçado porque o japonês já vive mais do que o brasileiro. Imagina o quanto esse povo realmente vivia lá em Okinawa. Muito provavelmente era quase Highlander, né? Cadê? Alguém mandou alguma coisa para mim aqui? Não, tá certo. E aí, qual que era? Quando eles começaram a fazer pesquisa com essa população, eles descobriram que por detrás disso tudo havia um conceito que eles chamavam de Ikigai. E o que significa Ikigai? Ikigai é um termo japonês que significa uma razão de ser, uma razão para ser. E ele tem a ver com 4 grandes questões que permeia a sua vida, tá? O Ikigai ele pode ser para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, pode ser para o que for. E ele parte da premissa de quê? De você entender, primeiro, o que eu amo fazer. O que eu faria de graça? Se você perguntar para mim, eu amo fazer isso que eu estou fazendo agora. Ensinar para vocês. Isso me dá um prazer absurdo, entendeu? Eu ensino de graça, eu ensino quem quer aprender, porque para mim isso é o que eu amo, é a minha paixão, é a minha missão de vida. A segunda pergunta que você faz é aquilo que eu faço bem feito, que às vezes não é o que você ama. Às vezes você é um ótimo programador, mas às vezes você ama programar, mas você não faz bem feito ainda. Ou porque você está aprendendo, ou porque você entende que pode melhorar, né? Ou porque, de repente, tem a outra coisa que você faz muito melhor do que programar, né? Ou outra coisa que você faz melhor do que ser promotor de vendas, por exemplo. E às vezes você é um promotor de vendas e você é muito bom, por exemplo, em cantar. É o que você ama fazer. Você vai lá no barzinho à noite, canta, tem um maior prazer e você faz bem feito, você é um promotor de vendas. A terceira pergunta que você faz é o que eu posso ser pago para fazer? E aí, obviamente, você precisa entender. Às vezes, olha, agora o que eu consigo ser pago para eu fazer é ser promotor de vendas. Mas se eu quiser também, eu posso ganhar para ser cantor. Ou eu ainda não consigo ganhar dinheiro com programação. Ou não consigo ganhar dinheiro com vendas. Mas ok, o que você pode, né? O que eu posso ser pago para fazer? É a terceira questão. E a última, para fechar o ciclo do Ikigai, das perguntas do Ikigai, é o que o mundo precisa? Ou seja, no meu caso, o mundo precisa de educação, de pessoas que queiram ajudar o próximo,
mas o mundo também precisa de gente mais saudável, o mundo precisa de gente equilibrada financeiramente, o mundo precisa de programadores nesse momento, o mundo precisa, nesse momento, de promotores de venda, de vendedores e etc. E aí, quando você faz essas 4 perguntas, você começa a entender o que eu faço hoje está mais para a direita, para a esquerda, mais para cima, mais para baixo. Porque se ela tiver no ciclo do que eu faço bem feito, você vai estar naquela interseção ali que diz satisfeito, né? Ou seja, aquilo que eu faço bem feito. Eu estou satisfeito, mas com sentimento de inutilidade. Ou seja, eu faço bem feito como promotor de vendas, todo mundo me ama como promotor de vendas, mas eu sinto que falta alguma coisa. Sabe? Não é aquilo que eu queria para o resto da minha vida, ser um promotor de vendas. Se você, por exemplo, ama fazer, mas a sua vida está mais para cima nesse eixo, você tem alto nível de prazer e plenitude, mas você não ganha direito para isso. Você não tem riqueza, você não consegue atrair isso para a sua vida. Se você está mais para a direita nesse ciclo, você está ali entre missão e vocação, né? Que é aquilo que o mundo precisa. Então, às vezes você trabalha numa ONG, você ajuda pessoas carentes, você ajuda crianças de uma forma ou de outra. Deixa eu beber uma água aqui. Isso te causa excitação e complacência, mas você tem um sentimento de incerteza. Por quê? Porque embora você ajude o próximo, você não consegue prever o que de repente você vai fazer amanhã ou depois. E quando o seu eixo está para baixo, você está ali entre profissão e vocação, ou seja, você faz alguma coisa e você é pago para fazer aquilo ali, você se sente confortável, porque aquilo paga seu boleto, mas você tem um sentimento de vazio. Por quê? Porque aquilo ali não te traz o propósito, que é o que está no meio ali do ciclo. E aí, isso é que é interessante. É você tentar achar as coisas que te coloquem o mais próximo da palavra Ikigai ali, no meio, bem ali onde está o propósito. E aí, poxa, Alan, como é que eu faço? Fazendo isso que eu acabei de falar. Pergunta para você o que eu amo fazer e lista. O que eu faço bem feito e lista. O que eu posso ser pago para fazer num papelzinho. O que o mundo precisa de mim e faz isso. E aí, quando você começar a criar uma interseção entre aquilo, aquilo vai te dar uma direção do que aquilo deveria ser o seu propósito ou, mais especificamente, a sua carreira, para onde você deveria estar indo. Ok? Alguma pergunta até aqui? Deixa eu voltar aqui para a tela. É hora que eu me perco. E aí, deixa eu voltar aqui. Alguma pergunta não, né? E aí, eu criei um método que eu estou chamando de método Mira, que é um método para te ajudar a planejar a tua carreira. Mas ele serve para qualquer planejamento que você tenha na sua vida. E como funciona esse método Mira, tá? O método Mira, ele funciona da seguinte forma. O método Mira funciona da seguinte forma. Como as iniciais da palavra. Você começa medindo tudo o que você quiser colocar sobre o método. Então, por exemplo, a minha carreira, eu quero colocar o método Mira sobre a minha carreira. Primeiro você vai medir. Beleza, eu quero ter uma carreira em vendas. Quais são os passos que eu vou dar até chegar ao meu objetivo na carreira? E aí você mede. Poxa, o meu primeiro passo vai ser um vendedor. O meu segundo passo vai ser um supervisor de vendas. O meu terceiro passo vai ser um coordenador de vendas. E assim por diante. Ou você também pode fazer o seguinte. O meu passo de carreira é promotor de vendas, promotor líder, supervisor de merchandising, coordenador de merchandising e assim por diante. Então você mediu. Você sabe exatamente qual caminho você vai traçar. Poxa, Alain, mas isso pode mudar? Pode, mas se mudar, você ajusta o seu curso da mesma forma que se você estivesse navegando hoje por um barco, você mudaria o curso e automaticamente você ajustaria o seu curso para chegar onde você quer. Medindo isso, você vai entender o que você precisa entre o promotor de vendas e o vendedor, por exemplo. Eu preciso do curso X, eu preciso entender melhor sobre a função,
eu preciso colocar em prática algumas outras coisas e assim por diante. Depois que você mediu tudo e você mais ou menos sabe as distâncias daquilo que você precisa, você começa a idealizar, ou seja, transformar em ideia aquilo que você mediu. Então, imagina que você tem vários fragmentos, que são as medições que você fez para cada um dos passos que você quer tomar. A idealização é transformar isso tudo numa grande ideia, no que a gente chama, às vezes, em inglês de big idea. E aí, o que você vai fazer? Você simplesmente vai, olha, o meu primeiro passo é ser vendedor, e eu preciso disso. Como é que eu vou fazer isso? Ah, eu vou fazer o curso tal, eu vou gastar tanto, vou investir tanto, vou parcelar esse curso. O segundo ponto é, nossa, eu vou, por exemplo, sentar com fulano de tal que já é vendedor para ele me falar como é que eu chego lá. Ou, poxa, eu vou procurar uma mentoria de uma pessoa experiente para poder me ensinar e me ajudar a fazer as perguntas certas dentro da minha empresa ou agir de uma maneira certa dentro da minha empresa. Ou seja, você criou a grande ideia, você idealizou a sua grande ideia. Feito isso, você vai realizar, você vai começar a botar em prática a sua grande ideia. E aí, para isso, né, a tua ideia tem que ter prazo, a tua ideia tem que estar muito bem definida. Então, se você vai fazer o curso tal e começar e se matricular até o final da semana, você tem que ir lá e se matricular até o final da semana. Isso é o realizar, é o executar aquilo que você planejou. E aí você vai descobrir uma coisa, que o seu plano não é infalível. Muitas das vezes o seu plano começa a dar errado na hora que você começa a realizar. Para isso é importante que durante o momento da realização você vá avaliando o seu plano. De que forma? Você vai pegar e olhar a ação e vai ver o resultado que ela está trazendo. E se porventura ela estiver trazendo um resultado diferente daquilo que você imaginava, você começa a ajustar. Então imagina que você começou a fazer o curso e de repente você não gostou, você pode cancelar o curso e procurar um novo curso. Ou você pode simplesmente começar a ler uma outra bibliografia para como é que se diz? Ajustar o conteúdo do curso. Se você, por exemplo, estiver falando com uma pessoa porque você achava que essa pessoa ia te ajudar e você descobriu que ela não está te ajudando, você troca, você vai buscar um novo mentor. Ou se você vê que a mentoria não está funcionando, você vai procurar ler um livro ou procurar conhecimento na internet. Ou seja, você vai pensar numa nova ação. Por isso é importante que o R, né, de realizar e o A de avaliar andem muito juntos. Você realiza e avalia. Porque só assim você vai conseguir ajustar o curso do seu barco. E aí você vai conseguir fazer isso. E isso, gente, é para qualquer coisa que você fizer na vida de vocês. Meça primeiro, idealiza depois, realiza e avalia o tempo inteiro. Ah, cheguei no meu resultado. Poxa, Alan, consegui virar vendedor. Vamos começar o ciclo de novo. Qual que é a próxima fase? É virar supervisor? Então, vamos medir o espaço entre a cadeira que eu estou hoje e a do supervisor, começar a idealizar meu plano, realizar e avaliar o tempo inteiro esse ciclo. Ok? E aí, o que pode te ajudar como perguntas poderosas na hora de você estruturar a sua carreira? Eu coloquei algumas aqui que ajudam você a pensar um pouquinho fora da caixa, né? Como a gente falava lá na Heineken, pensar fora da garrafa. Primeiro, o que é preciso ter para as próximas funções? Cara, isso é fundamental. Se você não sabe para onde você quer ir, cara, qualquer lugar serve, inclusive nenhum. Já dizia o meu primo Eduardo Mira. O que eu perderei se eu deixar a posição atual? Então, ou seja, às vezes você está parado ali no teu lugar e você está com tanto medo de escolher um daqueles dois caminhos, você tem que se perguntar, o que eu vou perder se eu sair dessa posição? E também perguntar, eu não botei aqui, mas poderia perguntar, o que eu vou ganhar se eu deixar essa posição? Depois, quem pode me ajudar nessa jornada? Eu falo sempre, águia anda com águia, não anda com galinha. Então, ou seja, você tem que andar com as pessoas que você quer ser. Se você quer ser um vendedor, ande e converse com vendedores. Se você quer ser um diretor, ande e converse com diretores. Se você quer pensar como pensa um gerente, ande e converse com gerentes.
Não adianta você ser um promotor de vendas, querer ser um diretor, mas você andar com pessoas que não agregam. Ou pior, às vezes, né? Te puxam para baixo. Essa é a pior coisa do mundo. Outra coisa, outra pergunta. Todas as pessoas que são as interessadas sabem para onde eu quero ir? Elas sabem que você quer ter uma carreira internacional? Elas sabem que você quer virar supervisor? Elas sabem que você quer virar diretor? E aí? Segundo, seu chefe sabe o que você quer da carreira? Porque não adianta depois abrir uma vaga maravilhosa e falar, cara, era aquela vaga que eu queria. Aí seu chefe vai, indica outra pessoa para participar do processo, essa pessoa entra e você fala para o seu chefe, poxa, e aí? E agora? Poxa, eu não fui. E aí, simplesmente, ele vai falar para você, cara, você nunca falou para mim que você queria essa vaga? Lembra quando eu falei para vocês da vaga, quando eu fui para Uberlândia? Eu entrei na sala do meu chefe e falei, eu quero essa vaga. Eu quero participar do processo dessa vaga. E acabei indo para Uberlândia, participei do processo, passei e fui. Se eu não tivesse entrado, talvez ele achasse que aquela vaga que eu estava linda e maravilhosa. Tem alguém querendo falar aí? Quem que tá com o microfone ativo aí? Deixa eu ajudar aqui. Acho que já botou no mute. Beleza? Então, isso aqui ajuda vocês a colocar em prática aquilo que vocês aprenderam, né? Outra coisa, você tem um documento formal com metas que você pretende colocar em questão? Ou seja, aquilo que você pretende fazer como plano de carreira, é importante que vire um documento para você poder olhar, consultar o tempo inteiro. E por último, você tem reuniões periódicas com o seu gestor? Se ele sabe que você quer ir, você tem que ter reunião a cada 3 meses. Quiçá todo mês com ele. Para quê? Para você falar, ó, tô indo para cá, ou o que eu estou fazendo, você acha que deveria ser diferente, e etc. Alguém mandou uma pergunta aqui. É meio difícil chegar nessa hierarquia de gerente, vendedor e etc. Anthony, depende. Depende porque é o seguinte, tem muito, igual a Carla comentou aqui, tem muito chefe medíocre que não dura muito, né? E tem muito gestor, supervisor que não deixa a gente chegar onde a gente quer porque ele acha que vai perder o emprego dele. O que eu posso falar para você é, primeiro, toda vez que tiver um chefe medíocre, trabalhe para não responder para ele. Poxa, Alan, mas é foda, eu só tenho aquele chefe, não tem como eu trocar de chefe, de ir para uma outra gerência ou ir para um outro supervisor porque eu teria que mudar de cidade e etc. Talvez a sua decisão pode ser, deixa eu trocar de cidade, se fizer sentido para você. De outra maneira seria, deixa eu trocar de empresa. Poxa, mas eu amo a empresa que eu tô, eu gosto da empresa que eu tô. O que eu te falo, maçã podre cai do pé sozinho, não precisa nem balançar. Os caras que são medíocres, os caras que são ruins, eles morrem sozinho. Você acha que nos meus 20 anos de área comercial, né, de experiência, eu não trabalhei com chefes ruins? Trabalhei e muito, sabe? E teve muito chefe, cara, que graças a Deus eu fiz um trabalho tão bom, que ele percebeu que não ia me derrubar e ele me promoveu maravilhosamente bem, entendeu? E teve outros chefes que eu fiz questão de sair e parar de responder para ele porque não fazia sentido para mim, porque o cara era ruim. E são sacrifícios que a gente tem que estar olhando para a nossa carreira. E a gente tem que saber olhar também para a nossa carreira. Não aceitar todo tipo de proposta que a gente recebe do mercado simplesmente olhando só salário. A gente tem que olhar mais a fundo a empresa, olhar mais a fundo quem é subordinado dessa pessoa e etc. Então, ou seja, a gente tem que estar realmente olhando para todas essas variáveis, tá bom? Não sei se eu ajudei a responder a sua pergunta. Beleza, vamos continuar aqui. E aí, você tem que começar a pensar, toda vez que você estiver pensando na sua carreira, em 3 pontos. Quais são suas habilidades e competências, ou seja, o que você precisa saber fazer e quais são os seus talentos.
Exemplo, eu sempre amei matemática, desde moleque. Incrível que pareça, eu acho que, se eu não me engano, só 10% da população brasileira gosta e tem facilidade com matemática. Eu sou uma delas. E eu sempre explorei essa minha habilidade. Então, eu sempre me aprofundei muito eu preciso conhecer mais de matemática para eu poder ficar mais especialista ainda. E aquilo que eu sou ruim, eu só não preciso ser um zero à esquerda. O que eu posso ser? Eu posso conhecer um pouco sobre aquele determinado assunto. Então, toda vez que tinha alguma coisa que eu não sabia, eu começava a aprender um pouquinho dele. E aí mais um pouquinho, e mais um pouquinho. Algumas coisas até viraram especialidades e habilidades minhas hoje. Mas eu comecei focando no meu ponto forte. O segundo quais são seus valores e a personalidade? Eu gosto de falar, falo pelos cotovelos, vocês já devem ter visto. Da mesma forma que eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de número, parece meio ambíguo, mas eu adoro planejamento e etc. E eu entendo quais são os meus valores. Eu tenho isso claro para mim. Eu sou um cara que eu valorizo demais o respeito das pessoas. Eu acho que quando falta o respeito, falta tudo. Eu sou uma pessoa que valoriza demais a lealdade. Eu sou uma pessoa que valoriza demais a família. Então, esses são os meus valores. Toda vez que alguma coisa fere os meus valores, isso me provoca. E aí eu preciso pensar de uma forma diferente do que eu poderia fazer para mudar, para, de repente, ou trocar de área, ou até buscar um novo conhecimento relacionado a isso. E, por último, o que me interessa? O que me empolga? Tem a ver muito com o Ikigai, que eu já expliquei para vocês, mas o que empolga você? O que te move? O que te dá prazer assim que você acorda de manhã, você fala, cara, isso eu vou esperar o dia inteiro às vezes para fazer, mas a hora que eu for fazer isso vai me dar um prazer absurdo, entendeu? Deixa eu ver aqui o que vocês estão perguntando. Ter uma visão do mercado e estar disponível para as melhores oportunidades, preparando para ela quando acontecer. Muito bom, Carla. Deixa eu perguntar em uma entrevista de um gerente de empresa para trade leader. O que eles mais perguntam? Cara, depende muito da empresa, mas em geral, ele vai te perguntar, se for líder, muito de liderança, dependendo da função, se for uma função muito de relacionamento com pessoas, de network e etc. E sempre, independente se ele vai te perguntar ou não, ele vai medir as suas habilidades, os seus valores e os seus interesses, que é exatamente essa tela. Mesmo que involuntariamente. As suas habilidades e competências, em geral, eles conferem no seu currículo. Os valores, a personalidade e os interesses na entrevista com você. Ele vai entender se a empresa que você está entrando tem os mesmos valores que você como funcionário. Porque se você tiver outros valores completamente diferentes dessa empresa, o RH ou até o gestor não vai te contratar. Porque ele sabe que você não vai se adaptar e daqui a pouco ou você vai pedir para sair ou ele vai ter que te mandar embora. Então, hoje as empresas têm olhado muito para isso, tá bom? Pedir para contar meus cases de sucesso? Cara, eu tenho cases de sucesso, eu acho que, tipo, quando a gente fala de carreira, eu tive, nesses 13 anos que eu tô na Heineken, eu fui promovido todos os anos. Teve anos que nem eu contei para você, que eu fui promovido 2 vezes, né? Até de cargo. Mas o que eu falo que, assim, eu sempre olhei muito para esse quadro aqui. Habilidades, valores e personalidades e interesse. Por quê? Porque, cara, trabalho não é só dinheiro, primeiro ponto. Dinheiro, eu sempre trabalhei que o dinheiro é consequência do bom trabalho. Se você faz um bom trabalho e ama o que você faz, né, você acaba recebendo por isso proporcionalmente. Se não é a empresa que você tá que vai te pagar, o mercado vai te pagar. Entendeu? Então, eu acho que esse é o principal ponto. E eu gosto de falar que eu vejo muita gente falando de cases de sucesso, de tipo, grandes autores falando, poxa, qual que é seu case de sucesso? O que eu falo é o seguinte, qual que é meu case de fracasso?
Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava em Goiânia, eu me apliquei a uma vaga para voltar para Uberlândia como gerente, né? Eu ainda não tinha ido como gerente para São Paulo, eu estava como coordenador em Goiânia e eu me apliquei. E, cara, é engraçado porque, assim, era uma cidade que bem ou mal tinha a ver comigo, meu filho era de lá, minha esposa era de lá, a família dela era de lá, mas eu entrei com um salto alto tão grande no processo, porque eu achei que já estava ganho, pelo fato de que eu já era da área, conhecia todo mundo, tinha um bom relacionamento, networking com todo mundo, conhecia tecnicamente todo o trabalho, que eu falei assim, nossa, eu não preciso me preocupar. E eu falo que isso foi a minha derrota. A minha derrota foi entrar com um salto alto num processo seletivo, fazendo as coisas meia boca, não me dedicar, não mostrar que eu estava empolgado em ir atrás disso. E acabou que eu perdi a vaga e foi uma das maiores decepções profissionais que eu tive. E foi um dos maiores aprendizados. O que eu achei mais engraçado é que no mês seguinte, a eu não ter passado no processo, eu sentei e planejei tudo que eu faria para o próximo processo eu poder passar. E eu corrigi tudo aquilo que eu recebi de feedback. Primeiro eu pedi feedback do processo. Eu falei assim, beleza, por que eu não passei? O que eu não fiz certo? E eles me disseram, ó, você não estava com o inglês afiado, a sua oratória não foi das melhores durante o processo, e, se eu não me engano, você entrou com um salto alto, você entrou com uma soberba muito grande. E eu desenhei um plano para cada uma delas. Eu comecei a fazer aula de inglês, né? E comecei a entrar na internet para conversar com pessoas de outros países em salas de bate-papo de pessoas de outros países para tentar praticar a língua. Comecei a assistir filme em inglês, com legenda em inglês, para praticar o inglês, de forma que eu não gastasse muito e pagar um curso mais barato para eu poder fazer inglês. Depois disso, com relação à parte da oratória que não foi legal, eu paguei um curso de final de semana de teatro e, por mais engraçado, foi fenomenal, porque isso me ajudou a ter uma dinâmica de oratória muito boa para falar na frente de um monte de gente, às vezes de 100, de 200 pessoas, como eu já falei. E o por último, que foi a parte da soberba, eu tive a oportunidade de, em um treinamento, ser filmado enquanto eu apresentava. E eu comecei a prestar atenção na expressão facial e nos movimentos do corpo que eu fazia enquanto eu falava. E foi interessante porque era tudo involuntário. E realmente a sensação de quem assistia era de que eu estava sendo completamente soberbo. Quando, na verdade, era só uma expressão corporal. E aí eu comecei a ficar um pouco mais atento às expressões corporais que eu fazia para que elas tivessem mais a ver com o que eu estou falando. Então, nos treinamentos, sorrir um pouco mais, poder usar mais gestos e, obviamente, como é que eu posso dizer? Ficar mais atento, né, à postura do corpo, porque muitas das vezes você está mandando uma mensagem de que você está super seguro ali e você está de braço cruzado, com uma posição mais fechada, retraída, e a pessoa está entendendo que você realmente está como é que eu posso dizer? Que você está mais fechado para ela. Então, eu gosto de contar não só as histórias de sucesso, mas também as histórias de fracasso, porque a gente aprende mais quando a gente cai do que quando a gente só acerta. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Carla. Diz aí se ficou faltando alguma coisa. E aí, como último ponto da parte de carreira, eu queria deixar para vocês alguma coisa sobre marketing pessoal. Não adianta a gente saber para onde vai, ter um plano, sabe, tudo mirabolante, se a gente não faz principalmente isso. Então, o que eu coloquei aqui de importante para vocês fazerem no marketing pessoal para vocês? Primeiro, faça uma autoanálise. Quem que eu sou, o que eu gosto de fazer, o que eu sou bom. Invista tempo em networking, conhecer pessoas novas, saber o que elas fazem, como elas podem te ajudar e etc. Terceiro, toma a frente, seja protagonista. Não espera seu chefe adivinhar que você quer ser promovido. Não espera seu chefe sugerir para você que você pode cobrir as férias do seu supervisor.
Diga que você quer cobrir as férias do seu supervisor. Número 4, cuidado com a imagem pessoal. Gente, é incrível que, por incrível que pareça, as pessoas olham se sua roupa está rasgada, se sua roupa está suja, se você está com um cheiro não muito agradável, se seu cabelo está desarrumado. Gente, hoje em dia ainda se olha isso. Então, fica bastante atento a esse tipo de coisa. Se você vai para uma reunião, cara, o básico, arrumadinho, sapato bem cuidado, calça jeans ok, em bom estado. Se tiver sujo, vai lá, joga uma água no rosto, penteia o cabelo, porque isso faz uma diferença. Número 5, cuidado com atitudes exageradas. Não dá aquela gargalhada no meio da reunião, não fala muito alto dentro da reunião. Tenta controlar um pouco as suas atitudes se você for uma pessoa exagerada. E o exagero, ao contrário, também é a mesma coisa. Não fica quieto uma reunião inteira. Por quê? Porque se eles te chamaram para uma reunião, é porque eles entendem que a sua voz é importante. Então, coloca a sua opinião, mesmo que você faça uma ou duas perguntas a reunião inteira. Número 6, cuidado com o eu. A gente fala de marketing pessoal, mas tem gente que tem um excesso de propaganda pessoal. Né? Aquela pessoa que fala tudo eu fiz, eu faço, eu que fiz, eu que ajudei. Cara, isso prejudica demais a carreira. Eu já cometi esse erro, já percebi e já corrigi esses erros na minha carreira. Então é importante você ficar de olho nisso. 7º, lembre-se que seu copo é de isopor. Tem uma história que eu acho interessante, que é o seguinte: hoje você pode estar num cargo maravilhosamente bem, todo mundo te tratar e te valorizar e te dar café numa xícara de porcelana. Amanhã você pode não estar mais nesse cargo e alguém te servir café num copinho de isopor. Então, em vez de você ficar pensando que o seu copo é de porcelana, que o seu copo é de cristal, pensa que sempre o seu copo vai ser de isopor. Mesmo que você tenha recebido um copo de porcelana ou você tenha recebido uma taça de cristal para beber a sua água ou o seu vinho. Pensa que seu copo é de isopor, dá bom dia para a moça da faxina, cumprimenta todo mundo dentro de loja, vai lá no encarregado, fala: oi, tudo bem? Como é que tá? Como é que tá seu filho? Fiquei sabendo que seu filho estava doente. Se interessa genuinamente pelas pessoas. Então, quando eu falo que o seu copo é de isopor, seja humilde. Número 8, pontualidade. Quer coisa mais chata que impontualidade? Ou seja, que chegar atrasado para uma coisa, cara, é surreal. É a coisa que mais irrita numa reunião, é gente que não chega pontualmente no horário. É preferível sair de casa mais cedo e chegar 10 minutos antes e esperar do que fazer as pessoas esperarem por você. E é engraçado que o brasileiro tem fama de ser impontual. Eu tenho até tique nervoso se eu chegar atrasado para uma reunião. Pode acontecer? Pode, mas tem que ser exceção à regra, não a regra. 9, invista em conhecimento. E investir em conhecimento não é gastar dinheiro, mas é ir buscar. Vai ler um livro, vai fazer um curso na internet, vai ver um vídeo no YouTube, tem vários. Vai participar de uma aula online, como vocês estão participando da minha, porque isso vai agregar para você. E por último, seja autêntico. Ou seja, não crie um personagem para você e finge que você não é aquilo que você está mostrando, né? Por quê? Porque as pessoas vão detectar, né? A nossa mente foi criada para detectar mentira, né? Coisas que não são autênticas. Então, não tenta mentir porque não vai colar. Beleza?